Graça e paz, sejam todos muito bem-vindos. Este é o canal Ensino e Palestra. Meu nome é Alex Paulo. O objetivo do nosso canal é transmitir o conhecimento sistemático da Palavra de Deus. Aqui nós estudamos a nossa revista Lições Bíblicas, o guia de estudos da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Nosso tema do trimestre para esse terceiro trimestre de 2021 é o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. O nosso comentarista é o pastor Clayton Ivan Pomering e nós estamos juntos com você para a lição número 2. Estamos recém começando o nosso trimestre e ele já está muito bom. Nós estamos falando neste terceiro trimestre de 2021 sobre fatos históricos, sobre a história de Israel. Nós falamos na semana passada sobre Salomão, sobre sua ascensão ao trono e hoje nós vamos estudar sobre o declínio do Império de Salomão, o declínio do Império de Israel, e nós vamos aprender muitas lições. Hoje, então, nós estamos juntos aqui para mais um estudo sistemático e é muito bom, é muito agradável, é maravilhoso ter a sua companhia aqui no canal Ensino e Palestra. A lição de hoje é a número 2, o reino dividido, Jeroboão e Roboão. A nossa leitura bíblica em classe encontra-se no livro de 1 Reis, capítulo 12, versículos 1 ao 10. Depois, em 1 Reis, capítulo 12, versículos 13 e 14. E ainda em 1 Reis, no mesmo capítulo 12, versículos 26 e 29. É muito bom você ler esses textos, porque eles estarão dando pano de fundo para a nossa lição de hoje. Então, se você tem a sua Bíblia em mãos, eu aconselho você a tomá-la em suas mãos e fazer a leitura destes textos. E se você tem a sua revista, também acompanhar pela sua revista, isto faz toda a diferença. Nosso primeiro tópico, as principais causas da cisão. Primeiro subtópico, a carga pesada de Salomão. Segundo subtópico, a divisão do reino. O contrato entre Deus e Salomão. Depois de concluída a obra do templo, Deus aparece para Salomão para uma conversa franca. Deus manifesta a Salomão a sua vontade em abençoar grandemente a ele e também ao seu reinado. Em contrapartida, Jeová pedia a Salomão simplesmente fidelidade aos seus caminhos e aos seus estatutos. Deus adverte o nobre rei Salomão sobre a necessidade dele ter um comportamento compatível como um servo seu. Salomão seria muito exaltado, Salomão seria extremamente abençoado caso ele e sua posteridade fossem fiéis ao Senhor. Nós lemos isso lá no livro de 1 Reis, capítulo 9, versículos 4 e 5, que diz assim: E se tu andares perante mim, como andou Davi teu pai, com inteireza de coração e com sinceridade, para fazeres segundo tudo o que te mandei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, então confirmarei o trono do teu reino sobre Israel para sempre. Como falei acerca de teu pai Davi, dizendo, não te faltará sucessor sobre o trono de Israel. Essa era uma cláusula que não poderia ser quebrada. Deveria ser seguida à risca. Então tudo iria bem no reinado e na vida pessoal de Salomão. Porém, se houvesse desobediência à lei do Senhor, ele traria um castigo, conforme nós lemos na continuidade do texto. Porém, se vós e vossos filhos, de qualquer maneira, vos apartardes de mim, e não guardardes os meus mandamentos e os meus estatutos que vos tenho proposto, mas fordes e servirdes a outros deuses, e vos prostrardes perante eles, então destruirei a Israel da terra que lhe dei, e esta casa que santifiquei ao meu nome, lançarei longe da minha presença. Israel será por provérbio e montejo entre todos os povos. Deus não toleraria
a outros deuses. Deus não toleraria a adoração a outros deuses. A sua glória, Ele, Jeová, não dividiria com absolutamente ninguém. Deus sabia do perigo que rodearia Salomão. Por isso, Ele lhe fez essas severas advertências. Desde o princípio do seu reinado, o sábio Salomão sabia como deveria se comportar, como deveria ser a sua conduta diante do seu Deus. Como diria um comentarista de futebol, a regra era clara. Deus colocou tudo em pratos limpos. Deus colocou tudo à frente de Salomão. O que poderia acontecer caso ele obedecesse, o que iria acontecer caso ele obedecesse, mas também o que poderia acontecer e o que iria acontecer caso ele desobedecesse. A riqueza de Salomão. Lá em 1 Reis, capítulo 10, nós vimos que Salomão é extremamente rico. Olha só, ele tinha ouro vindo de Ofir, ele tinha cavalos, ele tinha fios de ouro, ele tinha fios de linho, ele tinha uma grande quantidade de direitos alfandegários dos mercadores, ele tinha grande quantidade de direitos de impostos territoriais dos países conquistados por Davi. Ele era parceiro de Irão na frota que ia a Tarsis para Tiro e de Tiro para Tarsis. E a partir dessa frota, ele importava uma vez a cada 3 anos ouro, prata, marfim, artigos essenciais, além de, olha só, macacos, sim, o bicho, macacos para divertimento e ainda pavões para a mostra da beleza de suas penas. Salomão recebia dos homens influentes e de alta posição presentes todos os anos. Todos os anos esses nobres presenteavam Salomão com presentes. Presenteavam Salomão com ainda mais riqueza. O trono de Salomão era de marfim e coberto de ouro puríssimo. O trono trazia 6 degraus e a cabeça de trás do trono era redonda. Todos os vasos de beber de Salomão eram de ouro. Em 1 Reis, capítulo 10, versículo 23, nós lemos assim: Assim, o rei Salomão excedeu a todos os reis da terra, tanto em riqueza como em sabedoria. O declínio de Salomão e o castigo de Judá está lá em 1 Reis, capítulo 11, versículos 1 ao 13. Os 13 primeiros versículos do capítulo 11 mostram o declínio de Salomão. Justamente aquilo que Deus advertira a Salomão aconteceu: a adoração a outros deuses. O perigo rodeava o coração do rei e o próprio Deus o havia advertido, conforme nós lemos anteriormente. Porém, o sábio Salomão foi imprudente, deixando-se levar por essas coisas que estavam ali no seu reino, pelas riquezas do seu reino e principalmente por suas esposas, que traziam consigo suas imagens de adoração. A cilada estava posta aos pés de Salomão e ele caiu nela. Fora advertido severamente, porém mesmo assim seu coração se desviou da presença de Deus e deixou-se contaminar. É simplesmente inaceitável que alguém que se esmerou tanto na construção do templo do Senhor, do grandioso, do glorioso templo do Senhor, observando cada minúcia, cada detalhe e usando do melhor material existente na época, sem poupar riquezas para o ornamento do lugar. E que após a construção do empreendimento para o Senhor, vira as costas para Deus. Construiu um suntuoso templo para adoração ao Senhor verdadeiro, ao único Deus, ao seu Deus, como ele mesmo havia falado. E posteriormente passa a adorar deuses falsos, inanimados, em altares infinitamente menores de importância muito além, muito aquém do templo do Senhor. É triste a degradação espiritual de Salomão. Parece que uma escama tomou conta dos seus olhos, tomou conta da sua visão espiritual. Está gostando do vídeo? Está gostando da aula? Eu quero convidar você a participar conosco. Quero convidar você a inscrever-se no canal. Você que ainda não é inscrito, inscreva-se, coloque
Ative o sininho, coloque ali todas, para que toda quarta-feira você possa ser notificado quando o nosso vídeo for para o ar. E se você não for notificado, você sabe que toda quarta-feira às 8 da noite, toda quarta-feira às 8 da noite tem a estreia do vídeo da semana. Então nós queremos convidar você para fazer parte também da estreia, para nos assistir já na premiere do vídeo. E você que está conosco, você que já é inscrito, você que já faz parte da nossa comunidade, o meu muito obrigado a você pelo carinho, pela sua audiência. Muito obrigado a você que está conosco há muito tempo aqui no canal Ensino e Palestra. E eu quero convidar você também a comentar. Comente no vídeo, diga o que você pensa sobre o declínio espiritual de Salomão, diga o que você pensa sobre o que Salomão fez ao longo da sua vida e o que foi mais forte, mais impactante para o declínio moral de Salomão. Então eu quero convidar você a participar do nosso canal, a participar dos nossos comentários. A degradação do reino de Salomão. Salomão não tinha guerras para se preocupar. Seu reinado era próspero, seu reinado era abundante, seu reinado era pacífico. Ele gozava de simpatia a respeito pelos monarcas e chefes de Estado de todos os lugares próximos, de todas as circunvizinhanças. Diferente de Davi, que teve um reinado regado por sangue e vinganças, Salomão experimentou a paz durante sua gestão à frente de Israel. Porém, mesmo o mais sábio dos reis que já existiu, os mais sábios dos reis que já existiram, tinha alguns defeitos que o levaram ao declínio moral e político. Nós queremos aqui elencar alguns desses defeitos de Salomão. Tratamento desigual. O Estado de Israel era formado por 12 tribos, 10 ao norte e 2 ao sul. As tribos do sul, Judá e Benjamim, gozavam de privilégios, pois faziam parte do reinado. As duas tribos tinham membros no governo de Salomão e por conta disso obtinham privilégios. Enquanto isso, as tribos do norte, 10 no total, não gozavam da mesma simpatia do rei. Seus membros pagavam altos impostos, além de terem de dar mão de obra para as suntuosas construções de Salomão. Alta carga de impostos. Os impostos eram extorsivos. O luxo do palácio, o alto padrão da vida da corte, as obras suntuosas tinham como garantia a alta carga tributária de impostos cobrados do povo. Israel também recebia valores decorrentes de pagamentos de tributos dos países vassalos, os países conquistados por Davi, conforme já falamos, que tinham que entregar somas monetárias para a proteção concedida por Israel. Era dinheiro externo e era dinheiro interno. Eram valores internos e eram valores externos. Mas nada era o suficiente para manter uma elite aristocrática e um reino que cada vez ostentava mais luxo e riqueza. A cada mês, uma das 12 tribos de Israel era a responsável por levar ao rei os tributos e mantimentos para a manutenção do palácio do reino. Como eram 12 tribos, cada mês do ano, uma tribo era responsável por isso. Trabalho desumano. Todas as tribos deveriam ceder mão de obra para as construções de palácios, templos e outros edifícios que juntos mostravam a glória do grande reino de Salomão. Israel era respeitado, o Estado de Israel era respeitado, a nação de Israel era respeitada por seus empreendimentos, mas isso custava muito suor e um verdadeiro sacrifício por parte do povo. 20.000 homens de todo o reino eram obrigados a trabalho forçado para a construção do templo, palácio e das outras edificações. E Salomão teve também uma grande queda moral e espiritual. Poligamia. O sábio rei era inteligente e sabia que não devia unir-se a mulheres de povos estranhos e dos quais o Senhor queria que seu povo guardasse distância. Porém, Salomão, desobediente, amou mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias. Lá em 1 Reis, capítulo 11, versículo 2, você vê isso. Das nações de que o Senhor tinha falado aos filhos de Israel, não chegarei a elas, e elas não chegarão a vós. De outra maneira,
perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. A estas se uniu Salomão com amor. Davi tivera problemas com a poligamia. Ter mais de uma mulher nunca deu muito certo. Abraão que o diga. E Salomão não só repetiu os erros de seu pai, de seus antepassados, como excedeu em muito o número de mulheres. Lá em Reis, 1 Reis capítulo 11, versículo 3, nós somos informados que Salomão tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Salomão quebrou uma regra estabelecida por Deus e relatada no Pentateuco, lá em Deuteronômio capítulo 17, versículo 17, traz a ordem de Deus em não multiplicar mulheres. Salomão foi na contramão desse ensino. Salomão foi o rei mais sábio de todos os tempos. Salomão foi o rei mais rico de todos os tempos. Salomão foi um exímio escritor. Salomão foi um eloquente profeta. Porém, como todos nós, cada um de nós somos humanos, Salomão não era perfeito. Teve muitos atos falhos, alguns dos quais custaram-lhe o reino. A Bíblia compara os corações de Davi e Salomão. Davi, embora tenha cometido um sério pecado com Batseba, com a qual teve um romance digno de uma novela das 9, e ali tinha paixão, sedução, sexo, traição, homicídio, ainda continuou a despeito do pecado sincero, com o coração sincero para com Deus. Quando teve o seu erro confrontado, Davi imediatamente se arrepende, embora a partir de então tivesse que lidar com as consequências de seus pecados. Vamos resumir aqui o pecado de Salomão. A Bíblia de Estudo Pentecostal, ela sintetiza o erro fatal de Salomão. O erro fatal de Salomão, diz a Bíblia de Estudo Pentecostal, foi de invocar poder, sucesso, riqueza e prazer sensual, contemporizando com a idolatria e o pecado e tolerando-os. Salomão envolveu-se com alianças iníquas com nações pagãs. Mas aí vem o castigo divino. Deus advertira Salomão. Antes que qualquer desvio acontecesse, o Altíssimo já o prevenira acerca do problema. Mas, ao que parece, teria entrado em um ouvido e saído pelo outro, como diz o ditado. Salomão não guardou aquelas palavras em seu coração. Ou talvez até as tenha guardado, porém o seu coração, mais tarde, se desviou da vontade de Deus. O castigo divino se abateria sobre o seu reinado, do agora desviado, do agora apóstata rei Salomão. Guerras. Uma característica que diferenciava, conforme nós já falamos aqui, reiteramos, os reinados de Davi e Salomão, era justamente a ausência de guerras no reinado de Salomão. No reinado de Davi, muitas guerras, muitos embates, muitos confrontos. No reinado de Salomão, paz, tranquilidade, harmonia. Salomão não tinha com o que se preocupar. Tinha paz para com todos os seus vizinhos e reinos próximos. Mas Deus, devido à desobediência de Salomão, deu descanso a Israel. Ou melhor, Deus, devido à desobediência de Salomão, fez as guerras brotarem, porque pela sua obediência inicial havia paz. Pela sua obediência inicial havia descanso em Israel. Não precisava mais o povo sair em batalhas contra os inimigos. Não precisava mais os exércitos ficarem de prontidão contra os seus inimigos, pois havia paz reinando entre a nação israelita e os demais povos. Mas a partir da desobediência de Salomão, Deus faz surgirem guerras. Por exemplo, Hadad, o edomita, ele era da semente do rei de Edom. Os edomitas foram inimigos históricos de Israel. Hadad tinha uma mágoa muito grande de Davi. Está lá em 1 Reis capítulo 11, versículos 15 ao 17. Ali fala que, estando Davi em Edom e subindo Joabe, o capitão do exército, a enterrar os mortos, feriu a todos os homens de Edom, porque Joabe ficou ali 6 meses com
todo Israel, até que destruiu a todo o homem de Edom. Hadade, porém, fugiu, ele e alguns homens edomeus, dos servos de seu pai, com ele para ir ao Egito. Era, porém, Hadade muito jovem. Pois bem, esse Hadade encontrou abrigo lá no Egito e encontrou a beneficência de Faraó. O monarca egípcio tinha ódio de Davi. E talvez por isso aceitou pacificamente a presença de Hadade em seu território. Faraó ajudou Hadade no que foi preciso, como sustento, moradia, e ainda deu a irmã de sua mulher para a esposa dele. Quando soube que Davi era morto, juntamente com Joabe, Hadade decide regressar à sua terra e pede a Faraó que o permita retornar. Mesmo contrariado por nutrir um carinho por ele, Faraó decide autorizar a sua saída. Hadade então se proclama inimigo de Salomão e começa a criar todo tipo de problemas para o sábio rei de Israel. Não existe um relato oficial, mas alguns historiadores entendem que Hadade ajudou na revolta de Jeroboão contra Salomão. Agora seria a vez de Jeroboão fugir para o Egito para preservar a sua vida, pois Salomão intentava matá-lo. Temos mais um inimigo aqui, Rezon. Um bando de guerreiros atormentou as fronteiras de Israel por muito tempo. E o próprio Jeroboão, ele veio de uma região montanhosa de Efraim para tentar a sorte ali em Jerusalém. Conseguiu uma posição de destaque nas construções de Salomão e, como era muito hábil da administração, logo ele foi colocado como chefe das forças de trabalho. Que aquelas forças de trabalho forçado tinha que ter alguém para comandá-las. Joabe era essa pessoa, Jeroboão era essa pessoa. Muito inteligente, ele estava atento aos anseios do povo e do descontentamento deles em relação ao governo de Salomão. Segundo alguns, ele teria arquitetado uma rebelião contra Salomão. Como não houve sucesso, ele teve que fugir da presença de Salomão e seu destino foi o Egito. Nós entramos agora no segundo tópico, os erros de Roboão. Primeiro subtópico, a repetição dos erros de Salomão. Segundo, os maus conselhos dos amigos de Roboão. Terceiro, o cuidado com os conselhos. Roboão. Quem foi Roboão? Roboão era filho de Salomão. Roboão, ele reina no lugar de Salomão. Ele começou seu reinado aos 41 anos de idade. Sua gestão foi marcada por pesados impostos sobre o povo. Os líderes das tribos do norte o procuraram para aliviar suas cargas. Solicitaram ao soberano que tivesse compaixão e compreensão sobre a grande diferença de carga que as tribos do norte tinham que suportar, dado o privilégio da corte para com Judá e Benjamim, as tribos do sul. Nós já falamos aqui um pouquinho sobre Jeroboão. Jeroboão, como nós vimos aqui, ele havia se disposto com Salomão. Ele havia fugido para o Egito, temia pela sua vida, e ao saber da morte de Salomão, ele volta para o seu lugar. Os líderes das 10 tribos, que estavam extremamente desgostosos com o tratamento dado às suas tribos, as 10 tribos estavam sofrendo muito, e os líderes dessas tribos, elas nomeiam Jeroboão para ser o porta-voz diante do rei Roboão. E eles chegam até Roboão, está lá em 2 Reis capítulo 12, 1 Reis capítulo 12, versículos 1 ao 5. E foi Roboão para Siquém, porque todo Israel se uniu em Siquém para o fazerem rei. Sucedeu que Jeroboão, filho de Nabate, achando-se ainda no Egito, para onde fugira de diante do rei Salomão, voltou do Egito, porque mandaram chamá-lo. Veio, pois, Jeroboão e toda a congregação de Israel. A congregação de Israel, leia-se, as 10 tribos do norte. E falaram a Roboão, dizendo: teu pai agravou o nosso jugo. Agora, pois, alivia a tua dura servidão de teu pai e o pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos.
E ele lhes disse: ide-vos até o terceiro dia, e então voltai a mim. E o povo se foi. O que Roboão foi fazer? Foi se aconselhar. Primeiro, ele se aconselha com os mais velhos, aqueles que eram os conselheiros oficiais do reino, os anciões. E eles responderam o seguinte para Roboão. 1 Reis 12, 6 e 7. E teve o rei Roboão conselho com os anciões que estiveram na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda estava vivo, dizendo: como aconselhais vós que se responda a este povo? E eles lhes falaram: se hoje fores servo deste povo, e os servires, e respondendo-lhes, lhes falares boas palavras, todos os dias serão teus servos. O que eles estão dizendo para Roboão? Faz o que eles estão te pedindo, atende ao pedido deles, diminui a carga de impostos, diminui o trabalho forçado, e este povo será agradecido a ti todos os seus dias e te servirão com alegria, com prazer, eles serão teus súditos leais. Só que Roboão, ele ainda teve uma segunda bateria de conselhos. Ele agora vai até os jovens que se criaram com ele, seus contemporâneos, e pede conselho a eles. Não satisfeito com a resposta dos anciões, Roboão resolve também aconselhar-se com os jovens com os quais tinha amizade e que haviam crescido com ele. Lá em 1 Reis 12, 8 a 11 nós lemos: porém ele deixou o conselho que os anciões lhe tinham dado e teve conselho com os jovens que haviam crescido com ele, que estavam diante dele. E disse-lhes: que aconselhais vós que respondamos a este povo que me falou, dizendo: alivia o jugo de teu pai, alivia o jugo que teu pai nos impôs? E os jovens que haviam crescido com ele lhe falaram. Olha só o que os jovens dizem para Salomão: assim dirás a este povo que te falou: teu pai fez pesadíssimo o meu jugo, mas tu o alivias sobre nós. Assim lhe falarás: meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos do meu pai. Aqui entenda-se, do que as coxas de meu pai. Assim que se meu pai vos carregou de um jugo pesado, ainda eu aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Escorpiões refere-se às ponteiras que eram colocadas nos açoites para machucar ainda mais. E agora? Roboão ouve os mais velhos? Roboão ouve os mais novos? Roboão tem um conselho dos anciões? Roboão tem um conselho dos jovens? E são antagônicos os conselhos entre si. Roboão pesa os dois conselhos e prefere o dos jovens. Executa o que eles haviam lhe aconselhado. Aqui temos o erro fatal de Roboão, que ao invés de atender seus sofridos súditos e os ter aliviados de suas cargas, resolve ouvir pessoas imprudentes que queriam, segundo o provérbio popular, ver o circo pegar fogo. Aqueles jovens foram cruéis e sádicos para com o povo ao aconselhar Roboão. Estavam eles em uma zona de conforto, usufruindo dos benefícios da corte, e o resto, que, desculpe a expressão forte, se danasse. Nós estamos aqui confortáveis, nós estamos aqui na zona de conforto, nós estamos bem. O povo que sofre ainda mais. Porém, a insensatez daqueles jovens os impedia de ver que uma possível revolta, como de fato aconteceu, poderia acabar com todo o conforto que até então eles usufruíam. A revolta das tribos do norte, a divisão. Como não encontraram amparo em Roboão, os líderes das tribos do norte resolvem se rebelar contra o reino e opor-se ao governo de Roboão. Com o levante das tribos do norte, Salomão envia Adonirão, o sucessor de Jeroboão, no comando dos trabalhadores, com o objetivo de abafar a revolta. Adonirão é recebido a pedradas, e esse apedrejamento causa sua morte. Roboão imediatamente foge em sua carruagem real em direção a Jerusalém. As tribos do norte, então, constituem Jeroboão como seu rei,
um novo reino é fundado, as 10 tribos do norte, conhecido como Israel. Ao chegar em Jerusalém, Roboão arregimenta um grande exército dentre as tribos de Judá e Benjamim para uma grande peleja contra o reino do norte, com o objetivo de reunificar os reinos. Porém, Deus, usando um profeta, proíbe o confronto. Lá, em 1 Reis, capítulo 12, versículos 22 a 24, nós lemos: Porém veio a palavra de Deus a Semaías, homem de Deus, dizendo: Fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a toda a casa de Judá, e a Benjamim, e ao restante do povo, dizendo: Assim diz o Senhor: Não subireis, nem pelejareis contra vossos irmãos, os filhos de Israel. Volte cada um para a sua casa, porque eu é que fiz essa obra. E ouviram a palavra do Senhor e voltaram segundo a palavra do Senhor. Assim, após uma guerra civil praticamente sem derramamento de sangue, o reino de Israel é constituído. A partir de agora, nós temos Israel, 10 tribos ao norte, e nós temos Judá, 2 tribos ao sul. O reino é dividido. Roboão e as tribos do sul. Roboão reina sobre o reino do sul por capital Jerusalém. As 2 tribos ao sul eram Judá e Benjamim. Ambas se mantiveram leais a Roboão e aceitaram-no como rei. O tamanho do território ocupado por Judá e Benjamim e sua população praticamente correspondiam à soma das 10 tribos ao norte. Antes de nós avançarmos para o nosso terceiro tópico, o último tópico da revista, o último tópico da lição de hoje, nós queremos convidar a você, que está chegando agora, que está conhecendo nosso trabalho, a nos dar um crédito de confiança. Inscreva-se no canal. Participe da comunidade Cine Palestra. Dê o seu like, dê o seu comentário. Faça parte da nossa comunidade. E toda quarta-feira, às 8 da noite, tem a estreia do vídeo da semana aqui no canal Ensine Palestra. Você que já está conosco, muito obrigado. Você que já faz parte da comunidade, muito obrigado. Você que já é inscrito no canal, muito obrigado. Você sabe que o YouTube ele não manda para todos as notificações. Algumas pessoas acabam não recebendo as notificações dos canais. Você então pode entrar ali no sininho, desativar ele e ativar de novo. Isto faz muita diferença e as notificações voltam a ser mandadas pelo YouTube. E se você quiser participar da lista de transmissão, ali no primeiro comentário do vídeo você tem a lista de transmissão, você é direcionado para o Google Forms e ali no Google Forms você coloca o seu telefone, o seu nome e a cidade de onde você fala, ou melhor, de onde você assiste o canal. E a gente vai mandar para você o link, através do seu WhatsApp, o link para que você assista a nossa aula, para que você assista o nosso vídeo toda semana. Fique tranquilo, nós não vamos dizer boa noite, boa tarde, bom dia ali no WhatsApp, nós não vamos interferir no seu WhatsApp, nós não vamos poluir o seu WhatsApp, é apenas para enviar o link do canal, o link do vídeo da semana, tá ok? Mas é importante também que você tenha o nosso telefone na agenda do seu telefone, para que você receba as notificações, tá? Então ali no Google Forms, ali no formulário, ali no primeiro comentário, ali dá todas as instruções e você é convidado a participar da nossa lista de transmissão. Terceiro tópico, o reinado e a idolatria de Jeroboão. Primeiro subtópico, a rebeldia de Jeroboão. Segundo subtópico, Jeroboão, o primeiro rei do norte. Terceiro subtópico, consequências da idolatria. Então nós vimos aqui que Jeroboão foi nomeado pelos líderes das tribos do norte para ir até Roboão e pedir que alivie os impostos. Roboão acaba aconselhando-se com os anciões, despreza o conselho deles e acaba aconselhando-se com jovens, gosta do conselho deles e acaba pesando ainda mais os impostos sobre o povo, e ali nós temos a grande cisão. O reino do norte agora está dividido, o reino do norte agora é um reino autônomo, então Jeroboão passa a governar ali. Jeroboão então governando o reino do norte e Roboão então filho de Davi governando o reino do sul. Jeroboão, após ser empossado como rei, provoca a ira de Deus ao fazer de tudo para que o povo não fosse até Jerusalém adorar. Qual era o medo de Jeroboão? Que o povo fosse para Jerusalém, porque lá era o centro da adoração,
Anualmente era feita a adoração lá. E o povo poderia ir lá, adorar e ficar por lá. Temendo isso, Jeroboão então, ele próprio, constituiu sacerdotes de todos os tipos de gente, embora não fossem filhos de Levi, conforme era o ordenamento divino. Pois levitas, eles se recusavam a participar da insanidade de Jeroboão. Como os verdadeiros levitas se recusavam a transgredir a lei do Senhor, eles foram perseguidos e acabaram voltando para Judá. A primeira grande derrota de Jeroboão. Jeroboão então resolve fabricar 2 bezerros de ouro e disse ao povo que aquelas imagens o haviam resgatado do Egito. Está lá em 1 Reis, capítulo 12, versículo 28. Jeroboão era uma testemunha viva do favor de Deus. Ele fora escolhido para cuidar do povo do norte, mas seu coração não estava ligado com o Senhor. Estava preocupado o monarca em não perder o seu trono, em não permitir que o povo voltasse atrás e resolver unir-se novamente com as tribos que ficaram ali ao sul. Jeroboão tinha medo de perder o poder. Jeroboão tinha medo de perder o controle sobre o povo. Jeroboão tinha sede de poder e não mediu esforços para manter-se como líder do reino, mesmo que tivesse que lançar mãos de coisas que degradariam o culto a Deus. A idolatria de Jeroboão levou à sua derrota. E ali no Reino do Norte, todos os reis que passaram pelo Reino do Norte, todos eles fizeram o que era mal diante de Deus. Jeroboão foi o primeiro, e todos os demais que vieram depois dele, todos foram infiéis a Deus. Enquanto lá no Reino do Sul, nós temos alguns reis que faziam o que era certo, que faziam o que era correto, e outros reis que faziam o que era errado. O pastor Clayton, nosso comentarista, ele diz que a régua que media o Reino do Norte, quando o rei era bom, tanto no Reino do Norte quanto no Reino do Sul, a régua que media era a régua de Davi. Reis que foram fiéis a Deus, assim como Davi foi. A régua que media aqueles reis que eram maus era a régua de Jeroboão. Então dizia-se, eles foram maus, eles andaram fora da linha, eles andaram fora dos caminhos do Senhor, como andou Jeroboão. Que tristeza. Jeroboão torna-se uma referência negativa. Jeroboão torna-se uma régua negativa. Jeroboão torna-se um espelho negativo. E Davi ainda é lembrado como sendo um rei fiel ao Senhor. Embora seus pecados, nós já falamos aqui, embora seus erros, nós já falamos aqui, mas o seu coração ele era sincero. E Davi nunca foi idólatra. Mesmo Saul, o primeiro governante que também teve seus problemas, nunca foi idólatra. A idolatria monarca começou com Salomão. E mesmo depois do reino dividido, nós temos muita idolatria lá no norte e ao sul. Nós temos também alguns momentos de idolatria e outros em que o povo volta a adorar a Deus, segundo o coração dos monarcas que passam por ali. Nós queremos concluir dizendo para você, aquele que está em pé, cuide para que não caia. A sabedoria, ela não brinda ninguém. Mesmo o mais sábio dos reis caiu, fracassou. O motivo de seu fracasso foi o seu distanciamento de Deus. Cuidemos para que o mesmo não aconteça conosco. As riquezas, o luxo, a promiscuidade foram o calcanhar de Aquiles de Salomão. Não permitamos que absolutamente nada nos separe de Deus. E que possamos sempre conservar a nossa fidelidade, o nosso culto sincero ao Senhor. E como outros deuses que acabaram pervertendo o coração de Salomão, nós não deixemos que absolutamente nada nos separe de Deus. Absolutamente nada nos distancie do nosso Senhor.
Muito obrigado a você que esteve conosco, foi uma grande honra, um grande prazer. Inscreva-se no canal, deixe seu like, deixe seu comentário, assista o vídeo que nós estamos postando aqui como referência para você e continue conosco no nosso terceiro trimestre que recém está começando e nós queremos contar sempre com a sua companhia. Deus abençoe maravilhosamente a sua vida.